Você está ansioso para sua audiência? Não sabe o que o juiz vai perguntar? Então fica aqui comigo que depois da vinheta eu vou te falar quais são as perguntas que o juiz faz em audiência. Olá, seguimores trabalhadores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Jade, advogada especialista em Direito do Trabalho e especialista em profissionais da saúde. Tenho aí mais de 10 anos de experiência nas trincheiras da advocacia trabalhista, então eu sei bem quais são as perguntas que o juiz vai te fazer e tô aqui para te contar. Mas vamos fazer um combinado. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, eu só vou gravar as outras partes porque são muitas possíveis perguntas, então tem perguntas sobre doença do trabalho, tem perguntas sobre assédio moral, tem perguntas sobre equiparação salarial, se você está pedindo um salário maior do que o de outra pessoa, tem muita pergunta aí. E eu só vou gravar as outras partes se esse vídeo fizer muito sucesso, porque um dos vídeos mais bombados do meu canal é sobre audiência trabalhista. E se vocês comentarem aqui embaixo, quero mais perguntas. Se tiver muitas hashtags quero mais perguntas, eu vou gravar as outras partes para vocês irem preparadíssimos para uma audiência trabalhista, tá bem? Então hoje eu vou trazer algumas perguntas gerais que o juiz faz na audiência e vou falar um pouquinho sobre jornada de trabalho, tá? Depois eu posso gravar inclusive um vídeo mais específico, mas hoje eu vou dar uma pincelada na jornada de trabalho e vou trazer dicas para você ir bem na sua audiência. Outra coisa importante antes da gente gravar, se inscreve no meu canal, também só vou gravar as outras partes se o número de inscritos crescer, porque eu quero que esse canal cresça muito. O canal mais lotado do YouTube de seguidores, trabalhadores e de advogados modernos, modernetes. Primeiro de tudo, eu não estou aqui para te induzir à mentira, tá? Eu tô aqui falando as perguntas que o juiz costuma fazer, mas é óbvio que o ideal é que você fale a verdade, que você entre com um processo válido na Justiça do Trabalho, realmente querendo direitos que sejam seus, tá bom? Ponto inicial. Tem que entrar nessa cabecinha que o juiz não é o seu amigo. Ele não é o seu amigo. Ele tá ali querendo fazer perguntas para descobrir a verdade do processo. Mas, às vezes, tem juiz que odeia trabalhador. Eu não sei como que uma pessoa que odeia trabalhadores vira juiz do trabalho. Não faz sentido na minha cabeça, mas tem. Saibam que tem. Então, ele vai ali, às vezes, te induzir ao erro. Ele vai fazer perguntas capciosas. E não é para você sair respondendo, feito ansioso. Não. É para você parar, respirar e prestar atenção na pergunta. Quanto mais nervoso você ficar, pior vai ser o resultado do seu processo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o juiz passa o dia inteiro dentro do fórum. Vocês sabem disso, não sabem? Então ele não sabe o que você fazia no seu trabalho. Você, profissional da saúde, ele não sabe como funciona um hospital. Qualquer outra função, ele não sabe. Você tem que ser didático, você tem que lembrar que você está falando para uma pessoa que não entende linguagem técnica de outras profissões. Então, quanto mais claro você for, melhor. Terceiro ponto, juiz odeia enrolação. Não é para começar, sentar na frente do juiz e começar a contar a história da carochinha de não sei o que o seu colega fez isso, fez aquilo. É objetividade, é sim, não, horário de trabalho, quando entrou, quando saiu, o que fazia. Se você seguir só essas primeiras dicas, vai ser sucesso. Juiz odeia gente enrolada. Ele tá ali, ele tem mais 20 audiências para fazer depois da sua. Você acha que ele quer perder muito tempo na sua? Não. Então faça o trabalho do juiz, né? Facilite a vida dele que ele vai te adorar. Então, depois dessas dicas iniciais, eu vou falar um pouquinho das perguntas iniciais que o juiz faz. E aqui eu tô falando para você, reclamante. Se vocês quiserem, eu também posso gravar um vídeo de perguntas que o juiz faz para testemunha. E aí ele é um pouco diferente, abrange outras situações, tem que ser um vídeo à parte, tá? Comenta aqui também se você quer um vídeo para as perguntas que o juiz faz para a testemunha. Quando você sentar na frente do juiz, você vai olhar direto para ele, não pode mais falar com o seu advogado, ali agora é você, ele e Deus, ninguém mais. E aí, a primeira pergunta que ele vai fazer para você é, quando você entrou lá, quando você saiu? Você não precisa ter decorado a data que você entrou, dia 1 e a data que você saiu, mas você tem que saber pelo menos o mês e ano. Tem que falar para o juiz o mês e ano, ali de quando você entrou e quando você saiu. Ele vai perguntar o que você fazia
dá um compilado geral ali, fala a sua atividade. Ah, eu era técnica de enfermagem, enfermeiro, fazia isso, aquilo. Passado essas perguntas iniciais para ele te conhecer um pouco melhor, ele vai começar a perguntar da sua jornada de trabalho se um dos pedidos do seu processo trabalhista for sobre horas extras, ou desconsideração de alguma jornada, por exemplo, a 12/36, ou se um dos pedidos for a desconsideração dos cartões de ponto, porque vamos supor que na sua empresa tinha prática, que é bem comum, de fazerem vocês assinarem 2 cartões de ponto, um para as horas extras e um para as horas para a jornada normal. A primeira pergunta que ele vai te fazer na jornada, e aí essa pergunta, ela mata um processo se você responder errado. E o que acontece muito, né, gente? Às vezes a pessoa tá ali falando a verdade, só que ela não sabe, o advogado não orienta ela sobre essas peculiaridades do processo trabalhista, ou às vezes até o advogado não conhece como os juízes já agem. Eu tenho esse conhecimento depois de passar 10 anos fazendo audiência, e aí a pessoa cai em erro, e ela na verdade está tentando falar uma coisa e o juiz entende outra, quando a verdade é o que ele queria realmente falar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A primeira pergunta que ele vai virar sobre jornada para você e fazer é: você anotava cartão de ponto? Se você anotava, você vai falar sim, não. A segunda: você anotava corretamente os cartões de ponto? Presta atenção nessa palavra, corretamente. Claro, gente, que aqui eu tô trazendo possíveis perguntas. Pode ser que o juiz faça muitas outras perguntas e de formas diferentes, né? Cada juiz tem o seu jeito. Mas, se você lembrar do que a gente tá falando aqui, vai dar bom lá na hora. Quando ele perguntar se você anotava corretamente o cartão de ponto e você responder que sim, acabou, não tem mais hora extra. Por quê? Porque ele vai se pautar pelo cartão de ponto ali que está no processo. Se aquele cartão de ponto era fraudado, é o cartão de ponto errado, acabou o processo, vai valer aquele cartão de ponto. Então, se a sua empresa tinha a prática de ter 2 cartões de ponto ou alguém revisava os cartões de ponto, você não pode responder que a jornada do cartão de ponto era correta, que você anotava corretamente, ou o que está ali é verdade. Às vezes ele vai virar o cartão de ponto para você, pode acontecer, tem juiz que às vezes faz isso. Pede para você reconhecer o cartão de ponto, não sai a palavra corretamente, mas ele vira o cartão de ponto e fala: foi você que assinou aqui? Tá tudo certo que tá aqui? Você vai lá, reconhece, fala: é minha assinatura, acabou. Às vezes você pode falar, qual é a saída? Você pode falar: eu reconheço a minha assinatura, mas esses horários não são os corretos porque o fulano de tal revisava meu cartão de ponto. Se você não falar isso, ele não vai entender. Ele vai entender que o cartão de ponto está correto e acabou a hora extra, não tem mais hora extra no seu processo, certo? Então, vamos supor que você se safou dessa primeira parte, conseguiu falar para ele que o cartão de ponto está errado. Daí ele vai te fazer perguntas, tá, mas então como você anotava o cartão de ponto? Quem revisava o seu cartão de ponto? Qual era o procedimento para anotar o cartão de ponto? Você tem que saber responder para então convencer o juiz, mostrar para ele que existia uma revisão do cartão de ponto ou existiam 2 cartões de ponto. Você tem que falar, porque ele não vai adivinhar. Outra coisa importantíssima sobre jornada. O juiz vai perguntar qual era o seu horário de trabalho. É uma das primeiras perguntas também sobre jornada. Se você, queridão, queridona, virar para o juiz e falar: olha, meu horário de trabalho era das 8 às 6, vamos supor que você trabalhava das 8 às 6, e não falar das horas extras, ele vai entender que seu horário de trabalho é o horário que você foi contratado. Vamos diferenciar uma coisa aqui, de uma vez por todas? Uma coisa é o horário para o qual você foi contratado, horário contratual. Outra coisa é o horário que você fazia de verdade, na realidade. Que horas que você entrava e saía todo dia. Tem que falar a jornada com a hora extra, tá bom? Isso aí é importantíssimo, porque se você fala ali a jornada do contrato, acabou, não tem mais hora extra. E aí, então, depois, ele vai perguntar sobre o seu intervalo para refeição e descanso. Quanto tempo você tinha para almoçar? Era 1 hora? Se não era 1 hora, qual era o horário, então? Era 10, 20, 30 minutos? Você tem que falar. O juiz quer média, você tem que falar uma média. Tanto do horário que você trabalhava, quanto do horário que você fazia para almoçar, tem que falar uma média. 3 vezes na semana acontecia isso? 2? Não adianta falar, não tinha horário. Então, o juiz vai olhar para sua cara e falar: tá, então qual era o horário? Aí você de novo: não sei. Tá, qual era a média? Ele vai te forçar a falar uma média. Então é melhor que você já vá com essa média na cabeça, tá bom? Vou falar hoje nesse vídeo, como eu já disse lá no começo, só sobre a jornada e as perguntas iniciais. Se vocês quiserem a parte 2, eu trago, mas eu quero ver muito comentário nesse vídeo.
Quanto mais comentário, mais pergunta eu vou trazer, tá bom? Então eu te espero para parte 2, 3, quantas forem. A gente pode falar aí sobre perguntas sobre doença, perguntas sobre acidente, sobre equiparação salarial, sobre assédio moral. Podemos fazer várias partes e eu estou ansiosa para gravar com vocês, mas é uma troca. Você me ajuda, eu te ajudo, tá bom? Então eu te espero para um próximo vídeo. Um beijo da Jade.